Vamos recebê-la aplaudindo a Jesus com muita alegria e com muito carinho. Glória a Deus. A paz do Senhor. Igreja, pode assentar. Em nome de Jesus. Vamos ler no livro de Daniel. Glória a Deus. Daniel capítulo 12, verso 1. 7 horas. Daniel 12, os últimos tempos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Até aí, amém. Glória a Deus. Daniel se propôs a fazer um jejum de 21 dias, porque estava chegando o fim do cativeiro de Israel, de 70 anos, e ele queria saber o que ia acontecer no futuro com aquela nação que ficou tantos anos escrava de outra nação. Então ele fez o jejum de 21 dias. E ao completar esses 21 dias, olha só quem apareceu para ele. Diz aqui no capítulo 10, quem quiser pode acompanhar. Verso 4. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel. Eu levantei os meus olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Irmãos, a gente lê um texto desse, o que vem à nossa mente? Quem é essa pessoa que apareceu a Daniel? Jesus. E a prova está aqui, em Apocalipse. Glória a Deus. A prova está aqui. Apocalipse 1, a partir do verso 12, que diz assim: E virei para ver quem falava comigo. Aqui era o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. A gente vê que a narração, a descrição é bem semelhante daquela que Daniel viu. Esse Filho do Homem vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve,
e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então Jesus apareceu a Daniel, apareceu a João, o apóstolo, para trazer sempre uma revelação do tempo futuro, das coisas. E aqui Daniel orou 21 dias para que Deus falasse com ele, mostrasse o que ia acontecer com Israel. Hoje, a gente vive num mundo que a ciência está não somando mais, mas multiplicando. O presidente americano que assumiu, Donald Trump, ele propôs, como projeto do governo dele, a algumas empresas de grande porte para desenvolver a inteligência artificial. Diz que vão gastar inicialmente, logo de saída já tem o dinheiro, 100 bilhões. Mas o projeto é para chegar a 500 bilhões de dólares. Para desenvolver essa ciência que vai revolucionar o mundo. Aquilo que nós vimos até agora, com a internet, com os nossos smartphones, vai dar uma acelerada muito grande. Se hoje a gente pegar os nossos smartphones, colocar próximo de um aparelho de som e tocar uma música, seja cantada com letra ou instrumental, e nós clicarmos ali no busca do Google, no microfone, imediatamente vai sair a lista das músicas, quem canta, vídeos. Quer dizer, o celular, aquela inteligência que está ali dentro, identifica pela melodia da música ou pela letra, qual é aquela música. Uma coisa impensável alguns anos atrás. Isso é só a ponta do que vai acontecer com o mundo. A inteligência artificial vai tomar conta de muitos serviços, de muitas coisas no mundo que a gente nem vai perceber, vão agregando à nossa vida, que ela já está trabalhando, mas a gente nem imagina que nós já temos contato com isso. Então, quando Daniel queria saber do futuro, Jesus falou para ele que a ciência ia se multiplicar. Mas, se nós continuarmos a leitura, diz que tudo que ia acontecer não era para o tempo de Daniel. Jesus falou para ele: você encerra essas palavras, porque não é para o seu tempo. Feche esse livro, você recebeu a informação, vai deixar escrita, preparada para que eu e você tomamos conhecimento de como será o futuro. Porque esse futuro aqui era específico para Israel, para o povo de Israel. Mas é um futuro para toda a humanidade. Por isso o título da minha mensagem de hoje é: tudo se cumprirá, do começo ao fim. Seja para Israel, seja para a igreja de Jesus, tudo vai se cumprir. O interessante aqui que Daniel diz assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois. Um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Quer dizer, ele estava perto do rio Eudec, e ele viu um anjo de um lado e viu um do outro. E diz aqui que o outro que estava do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, aquele que falou com ele, Jesus, que estava sobre as águas do rio. Ele não estava nem na margem, nem na outra margem, ele estava sobre as águas, falando com Daniel. Ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas: quando será o fim dessas coisas? O anjo perguntou para Jesus: quando será o fim dessas coisas?
Aí ele ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas, o qual se levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo determinado, tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, sobre todas as coisas serão cumpridas. Então Jesus estava encerrando aquela conversa com Daniel. E no fim do capítulo do livro de Daniel, olha o que acontece. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e não te levantarás na tua herança no fim dos dias. Irmãos, tudo vai se cumprir. Agora, o que será a nossa vida diante de todo esse cenário da existência humana? A Bíblia diz que Jesus voltará, que ele vai matar o anticristo. Tudo vai se cumprir. Talvez nós estejamos vivos, seremos arrebatados, ou já teremos partido desse mundo. Mas o que cabe a nós, que eu gostaria de trazer aqui hoje para a igreja, que Jesus veio à Terra, na plenitude dos tempos. Ele estava lá atrás com Daniel, depois estava lá na frente com João, mas na metade desse tempo, ele veio a esse mundo, morreu na cruz e pagou o preço da nossa salvação, da nossa redenção. E ele foi para o Pai e disse que enviaria o Espírito Santo de Deus. Diz que estaria conosco para sempre. Esse Espírito Santo convenceria as pessoas, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque as pessoas não creem em Jesus. Da justiça, porque Deus tinha que fazer justiça diante do pecado do homem. Mas quem poderia cumprir a justiça de Deus perfeitamente? Porque os animais, quando eram entregues ao sacrifício, só cobriam o pecado. Não era uma coisa definitiva. Tinha que estar sempre matando o animal, dia após dia, ano após ano, décadas após décadas. Mas Deus queria que fosse uma coisa definitiva, que cumprisse o que Deus queria para salvar o homem. Se nós lermos aqui, a Bíblia diz que em Romanos 8:1, portanto, agora, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. É uma coisa certa, todos pecaram. Não existe ninguém que possa ficar fora desse contexto. Uns querem atribuir até Maria, mãe de Jesus, que ela era uma santa. Eu vejo pastores dissertar sobre isso aí, pastores evangélicos, de boa, conhecidos no país, que um dia eu tive que mandar, eu mostrei até para o Fábio, eu tive que mandar um e-mail para ele, porque ele dizia nas suas pregações que Maria, uma santa mulher, porque ela era santa, Eu tive que mandar um e-mail para ele, que ele estava avançando o sinal. Maria foi uma agraciada, uma escolhida, ela não era santa, não existe. Mas como ele teve, antes de se tornar evangélico, ele era católico, ele foi criado diante do catolicismo e lá se venera Maria. Então, ele era muito jovem, criança, e aquilo ficou no coração dele. Às vezes ele quer pôr aquele sentimento que parece bonito, que parece agradável aos ouvidos, mas vai contra a palavra de Deus, que diz que todos pecaram
Não existe um justo sequer. Porque Jesus não veio, ele veio morrer por todos. Não veio morrer por alguns. Porque uns não precisam. Todos nós precisamos de ser salvos por Deus. Todos, toda a humanidade. Então, Romanos diz, porque todos pecaram. Depois vamos ver aqui, que Jesus diz que Ele é a porta, que quem entrar por Ele, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então Jesus é o único meio de nós alcançarmos a nossa salvação. Nós entramos por Ele, e quando saímos, encontramos pastagem. O que é? Ele estava falando de ovelhas, de coisas da terra, mas ele quis dizer o quê? Quando nós passamos por Ele, nós encontramos a vida. A vida completa, a vida sem pecado. Nós saímos de uma situação em que Deus tinha uma ira contra nós. E quando passamos por Jesus, Deus nos olha de uma maneira diferente. Ele pode nos ver libertos e salvos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não só aquele pecado que nós às vezes cometemos no nosso dia a dia, porque estamos nesse mundo, mas aquele pecado que deu início ao caminho do inferno para o homem. O sangue de Jesus derramado na cruz, o seu corpo dilacerado, moído, ferido, foi a justiça de Deus que tinha que vir sobre mim, caiu sobre ele. Porque em Jesus se cumpriu toda a justiça de Deus. Não precisava mais, não precisa mais um outro modo de salvação, não precisa mais, já está completo. Mas esse completo tem que estar completo também na nossa vida, no nosso modo de viver. Porque quando nós entramos por Jesus, e os nossos pecados são totalmente limpos, nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. Nós não entramos em juízo, porque o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não vamos a juízo, nós não vamos a julgamento, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Então nós vamos viver uma novidade de vida, algo diferente. Que às vezes a gente vem muito para a igreja, a gente ouve a palavra e a gente às vezes não tem consciência do que nós somos. Parece que nós estamos sempre em processo de salvação. Nós não estamos em processo de salvação, nós estamos em processo de santificação. Porque salvos, o sangue de Jesus, a morte de Jesus já foi suficiente. Não há nada que eu possa produzir, realizar, que vai me fazer merecer a salvação. Eu já fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. Não é o esforço, não há trabalho que eu tenha que realizar para que a minha salvação seja garantida. Ela já foi garantida. E o que eu tenho que fazer é me santificar, porque a minha carne não será salva. Então eu ando numa fronteira, numa linha, num caminho estreito, numa porta estreita, que eu tenho que seguir, buscando a santificação e me afastando do pecado. Porque se eu não tiver essa visão de que eu sou liberto, que eu sou livre, como foi profetizado na campanha de 12 dias, que nós somos livres agora. Está escrito aqui, ó. Em Romanos, agora sim, Romanos 8:1. Portanto,
Olha o que está escrito. Portanto, Romanos 8, verso 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora. Não é quando nós fomos arrebatados ou ressuscitarmos. É agora. Eu não carrego a condenação que me fazia inimigo de Deus. Se eu não sou inimigo de Deus, o que eu sou? Eu não sou mais uma criatura, porque eu nasci de novo. O que eu sou? O que você é? Nós somos filhos de Deus. Mas como viver essa nova etapa da vida? Isso que é importante. Porque se você não tiver muito claro no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, a gente pode ser enganado por um ou por outro, por uma situação, por um momento. Muitos se desviam. A gente ouve muita história de gente que se desviou. Por que ele se desviou? Porque ele não tinha consciência de que ele estava salvo. Não tinha entendimento e não tinha força para permanecer no caminho. Eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, a gente saía do colégio Paulo Egídio, descia para pegar o ônibus, ficava aquele bando de estudantes, tudo, aquele tempo era o tempo do avental. Aí um falava assim, o Parque Novo Mundo vem vindo, o ônibus, né? Eu olhava assim, mas como é que ele sabe, né? Que vem vindo o ônibus. Aí passa um dia, aí no outro dia acontece de novo, aí eu fiquei assim, sem entender. Aí eu descobri que eu não estava enxergando de longe, que eu precisava de óculos. Aí comecei a usar óculos. Fui para o oftalmologista, coloquei as lentes nos olhos, aí quando o ônibus via de longe, eu via nitidamente que era o Parque Novo Mundo. Quer dizer, eu e aqueles outros via a mesma coisa, mas a visão deles a respeito daquele ônibus era clara e a minha não. Usei óculos por cerca de 17 anos, e sempre trocando de lente, cada dia precisando mais. E quando eu colocava uma lente nova, ficava tudo vivo, né? A gente atravessava a rua até meio atrapalhado, e tanta coisa viva, tanta cor. Aí um dia eu fiz a cirurgia de miopia, em 93. Foi então que eu passei a enxergar normalmente sem os óculos. Foi uma alegria. Foi uma coisa muito gostosa, eu não precisar mais usar óculos, que é cansativo. No fim do dia, isso aqui ficava pesado. E se alguém esbarrasse no óculos durante o dia, aquele dia ele não ficava mais justo no meu rosto. Só no outro dia que aquele óculos, eu passava a não me incomodar tanto. Quem usa óculos sabe disso. Mas aí eu fiz a cirurgia e passei a enxergar perfeitamente. Assim é a vida espiritual. Às vezes você está vendo o que o outro está vendo, mas o entendimento é diferente. Daniel queria conhecer o futuro. O que ia acrescentar isso na vida dele? Nada, porque tudo se cumprirá. Mas ele jejuou, ele buscou a Deus e Deus se mostrou para ele. E através dele deixou essa palavra para nós termos consciência. Porque era uma palavra para o povo de Israel. Não era para a igreja de Jesus. Claro, nós entendemos toda a palavra de Deus porque tudo vai se cumprir. Eles até hoje não querem esse homem vestido de linho que trouxe essa notícia. Eles lêem essa mesma palavra, mas os olhos deles estão com miopia. Eles não veem o que nós vemos. Então, se você está aqui na igreja, nasceu de novo, a sua visão tem que ser uma visão clara, que você está salvo. Que você não precisa fazer nada para alcançar a sua salvação. Jesus já fez.
você tem que desfrutar do que Ele conquistou para nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Falta vida em abundância para cada um? Analise a sua vida. Busque diante de Deus como está a sua vida. Porque a minha vida, a vida do Orlando, a vida do pastor, a vida da irmã, não é igual. Porque depende daquilo que você busca em Deus, como você conversa com Deus, como você se relaciona com Ele. Daniel conseguiu ver a imagem de Jesus diante dele, porque ele buscou 21 dias. Eu lembro que eu me batizei no Espírito Santo, com o dom de falar em línguas, porque eu fiquei buscando durante dias, semanas, onde tinha culto de oração, que o pastor falava, vamos na casa de fulano, vamos. Eu ia ali buscar em oração aquilo que eu queria. O meu batismo no Espírito Santo não veio do nada. Veio porque eu busquei. E com certeza tem mais coisas que eu poderia buscar, que eu poderia encontrar em Deus, mas às vezes a gente não busca. Então cada um de nós é responsável por si mesmo. É responsável para manter a sua vida espiritual forte, firme, diante de Deus. A gente vê na internet a loucura que anda as igrejas, a loucura dos pastores, que não estão buscando em Deus a sua direção e dar direção para outras pessoas. Nós estamos vivendo tempos de loucura no mundo evangélico. Observe. A gente fica pensando, onde essas pessoas vão chegar? De que maneira que elas estão vivendo? Pastores conhecidos, denominações conhecidas, fazendo coisas inacreditáveis com a obra de Deus. Eu falo para as minhas filhas, para minha filha Thelma, o Adriano, meu genro, que a igreja aqui, não vou dizer que é a melhor igreja do mundo, mas a igreja aqui trabalha dentro de um limite de responsabilidade com os seus membros. Não se ensina heresia aqui. Eu vou citar nome. O bispo da igreja da Assembleia de Deus do Brás fez um vídeo convocando as pessoas para buscar 7 chaves que ia resolver todos os problemas. 7, eu vi, ninguém me contou, eu vi o vídeo dele falando. Um homem com dezenas, centenas de igrejas mandando as pessoas buscar a chave para ser abençoados. Aí o outro faz a campanha das 7 portas. Porque se tem a chave, tem que ter a porta. Se tem a porta, tem que ter a chave. Isso é loucura. Isso é real. Por quê? Porque eles estão lidando com as pessoas que não têm consciência do que elas são. Que elas acham que se ir lá 7 vezes, dar dinheiro 7 vezes, pegar 7 chaves, vai resolver o seu problema. Aí ficam sempre crentes bobão, fracos, que vão orar a Deus, nem sabem o que estão orando, nem sabem se vão receber, nem sabem como vão receber, não entendem nada. Porque estão atrás de chave e de porta. Jesus falou, eu sou a porta. O outro vem com 7 portas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O outro vem, não, é pela chave. Nós vamos dar a chave aqui, você vai resolver o seu problema. Porque os crentes não sabem que estão salvos. Você está salvo em Cristo Jesus. Já está salvo agora, não é para daqui 15 dias, daqui 1 ano, você aceitou Jesus, você entrou pela porta, você encontrou pastagem, você tem um largo para você escolher o que você precisa
das mãos de Deus. Quando a igreja que pede dízimos e oferta, é para manter o banco limpo, água no banheiro, luz no teto, o salário do pastor, alguém que limpa aqui tem que pagar. Não é para você ser abençoado, você já é abençoado. Você já é liberto. Você já está salvo. Você nasceu de novo. Você não vai contribuir, comprar para ser alguém que você já é. Mas os homens que querem trocar o seu entendimento por dinheiro. Então eles agregam essas coisas para trazer as pessoas dentro de um curral. Você não está mais no curral, você deu um pasto para você entrar, aberto para você correr para ir para onde você quer. Você está nessa igreja porque você escolheu estar aqui nessa igreja. Essa igreja não está oferecendo campanha para você ser mais feliz. Você é feliz em Cristo Jesus. Só basta entender que você já é feliz. Onde você vai encontrar a salvação se não for em Cristo? Não existe. Não existe nada que você possa buscar em igreja A, igreja B. Você pode, um dia você está aqui, amanhã você muda de bairro, de cidade, você vai para outra igreja. Mas você tem que entrar lá e falar assim, eu já estou salvo. Ninguém vai te enganar com campanhas, com amuletos, com situações, porque você já está livre, você já nasceu de novo. Ah, mas eu preciso comprar uma casa, eu preciso me formar, eu preciso. Conversa com Deus. A ira de Deus não está mais sobre nós. Nós estamos livres para falar com Ele, nós entramos no Santo dos Santos para falar com Deus. Jesus falou, se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós, e meu Pai também. Ele disse que enviaria o Espírito Santo para estar dentro de nós para sempre. Você não vai conquistar isso, já está em você. Jesus já conquistou. Jesus já conquistou tudo o que nós precisássemos. O que nós temos que fazer é permanecer em Cristo. Paulo disse, ele ficou tão arraigado nesse tipo de pensamento que ele falou, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quanto de Cristo vive em você? Quanto? Um pouquinho, muito, 50%? Paulo, ele exagerou, ele disse que ele não vivia mais, era Cristo que vivia nele. Mas ele sabe como ele relacionava com Deus. Ele pode dizer por ele. Eu dizer por mim o quanto que eu vivo. Quanto Cristo vive em mim. Como que eu posso dimensionar isso? Eu creio no meu coração que Cristo é muito presente em mim. Porque eu tenho paz. Eu tenho vida. Eu tenho alegria de existir. Claro, em meio a problemas, a dificuldade, porque nós estamos nesse mundo, não estamos vivendo aqui uma utopia do céu, porque lá não tem lágrimas, lá não tem dor, a gente sente dor. Essa semana eu tive no dermatologista, que saiu uma pinta aqui nas minhas costas. Você sabe, quando a gente vai ficando de idade, velho, as pintas começam a aparecer, manchas. E o bom senso diz, se aparecer algo estranho, você tem que ver, se não é uma coisa maligna. Aí eu fui lá, a médica me atendeu, eu falei, não, isso não é nada, é só... Ela fez uma cauterização, falou que dentro de uma semana ia descascar. Aí eu conversando, eu fui sentar no consultório dela, na mesa, tinha uma santinha bem pequenininha assim, de Aparecida. Eu falei, não, olhei assim, já fiquei... Aí quando eu olhei para o lado, assim, ela tinha um altar com vários ídolos, vários.
Aí eu fiquei assim, pessoa muito educada, uma japonesa, pessoa muito educada. Ela tinha, na verdade ela não tinha um olho, né? Ela tinha um curativo, cor de pele no olho dela. Aí ficamos conversando, eu gostaria até de perguntar o que era aquilo, mas por educação a gente não pergunta, né? A gente não conhece o médico, tudo. Aí ela me atendeu tudo, eu falei assim, olha, eu tenho um presente para dar para você. Aí eu puxei o meu livrinho, Porque Creio em Jesus, e dei para ela. Eu falei, eu ouvi que a senhora é uma mulher de fé, né? Então, toma aqui. Aí ela falou, eu vou ler, sim, eu vou ler, depois eu te dou o retorno. Eu falei, sim, daqui 21 dias eu só disse que eu tenho direito a retorno para ver a cauterização. Aí você me fala. Ela estava com grande miopia, não estava enxergando nada. Ela não enxergava nada, coitadinha. Agora você, que está nessa igreja, você está enxergando Jesus. Como Daniel viu aqui a descrição, em Apocalipse, João, eles viram Jesus, você vê Jesus todos os cultos aqui nesta igreja. Através da sua palavra, dos hinos, dos testemunhos, da reunião. Valorize isso. O pastor fica meio preocupado que tem ausência de muitos irmãos que vêm à noite e às vezes não vêm. Venho para a igreja, irmãos. O pastor vai ficar feliz. Você que está em casa, vem para a igreja. O irmão aqui também vai ficar feliz. O outro irmão também vai ficar feliz. Porque nós estamos reunidos aqui. Não sabemos quanto tempo ainda. Que um dia nossa vida vai finalizar. Essa vida, mas aquela que Jesus conquistou, é eterna. Com Deus. Não é no inferno não, é no céu. Onde não há lágrimas, não há dor. Sabe que no céu não há esperança também? Porque esperança é algo que a gente espera. No céu nós vamos ser completos totalmente. Nosso corpo será devolvido à terra e vamos receber um corpo espiritual para viver com Deus. Porque eu estou salvo, você está salvo. Temos na nossa vida muitas coisas para fazer ainda nesse mundo. Por isso que Jesus orou, Pai, guarda eles do mundo, não tire eles do mundo. Você está aqui porque Deus determinou que você tem que estar aqui ainda. Porque você pertence a Ele. Ele te salvou, nós somos propriedades do Senhor Jesus. Por isso nunca reclame da sua vida. Mesmo com dificuldades, com lutas. Agradeça cada dia da sua vida aqui nesse mundo. Porque quando você agradece, você está glorificando a Deus que morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Às vezes a vida em abundância também é em número de dias. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tenha uma vida longa sobre a terra. É conselho de Deus que nós honramos pai e mãe. Que nós sejamos honestos, decentes. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos gratos a Deus pela nossa vida. Eu falei uns dias atrás para minha esposa, que se eu fosse alguém que alguém contratasse para tomar conta das suas propriedades, dos seus milhões, de muito dinheiro, se eu fosse cuidar dessas propriedades desse homem, eu não pegaria um centavo, não desviaria um centavo que não me pertencesse. Porque eu sou bom, porque eu sou honesto? Não, porque eu sou grato a Deus. Porque Ele tem cuidado da minha vida. Todos esses anos, eu não poderia
praticar uma sujeira dessa de tirar centavos ou milhões de outra pessoa para completar a minha vida. A minha vida já está completa em Cristo Jesus. Já está estruturada em Cristo Jesus. Não é o que alguém pode ver se eu tiver mais carro, mais propriedades, mais saúde, aí vou ser mais feliz. Não, eu já sou feliz, porque eu compreendo e vejo Jesus na cruz do Calvário, dando a sua vida pela minha vida, morrendo a minha morte, para que eu tenha vida. Eu reconheço isso no fundo da minha alma, no fundo do meu coração, que Jesus me deu a vida eterna. Não que eu vou conquistar, mas que Ele já deu. Porque não há nada que eu possa fazer para alcançar a vida eterna, porque Ele já alcançou para mim. Eu tão somente entrei por Ele, assim, ó. Que Ele falou assim, se você entrar por mim, você entrará e sairá, e encontrará a pastagem. Então não tem conversa de pastores que queiram me enganar, que eu vou ser abençoado se eu tiver 7 chaves, 7 portas. Eu tenho certeza que eu sou abençoado, porque Jesus é comigo. Se eu não tenho alguma coisa ou outra coisa, é porque Ele não quer que eu tenha, não é hora, não é momento, e eu não preciso disso. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Se você viver isso, Ele vai realizar os desejos do seu coração de forma gradual e firme. A minha filha e meu genro estão num processo que eu falo para minha esposa, eu falei até para eles, a sua vida, a vida de vocês está sendo um ensinamento para mim. Porque eu vejo Deus atuando na vida deles. É uma coisa linda que eles estão compreendendo agora. Eu brevemente vou contar o testemunho deles aqui bem completo. Vou até falar com o pastor um dia, para que quando eu for contar esse testemunho, eu tenho pelo menos 10, 15 minutos para contar o processo que a minha filha Thelma e o meu genro Adriano estão passando. E a gente vê Deus atuando na vida deles. Porque eu lutei durante anos para ensinar minha filha o que eles estão fazendo agora e estão entendendo. O meu genro, conheço ele há poucos anos, ele tem pouco conhecimento, mas ele está compreendendo. E eu vou trazer isso para a igreja, porque o livro que eu escrevi, o livreto, é um apanhado da minha vida. Eu percebo que as pessoas leem, ninguém me fala, mas o meu sentimento é que as pessoas ficam surpresas, às vezes até desconfiadas, sem entender, porque elas não compreendem que elas também estão salvas em Cristo Jesus. Porque a salvação é para todos. Um só morreu para que todos possam ser salvos. Mas a salvação é um processo que você tem que viver. Não conquistar, mas viver a plenitude daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E às vezes as pessoas não têm entendimento. Passam às vezes a vida inteira. Serão salvos? Sim, porque não é obra do homem a salvação. É obra do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Mas passa um processo na vida de extrema luta para chegar até o dia de ser recolhido. Mas Jesus falou,
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, uma forma satisfatória de viver. Porque se as pessoas tivessem esse entendimento, essa igreja não teria lugar. Porque as pessoas estariam satisfeitas de estar na igreja. Porque muitas não vêm para a igreja, porque acham que não precisa, porque acham que já está tudo pronto. Mas quando se fizer uma campanha aqui de cura, de revelação, isso aqui enche. Porque elas acreditam que é nesse momento que elas vão receber. Mas você vai receber a todo momento da sua vida com Deus. Claro que é melhor a igreja estar cheia, porque isso alegra o nosso coração de ver que outras pessoas estão participando daquilo que a gente está participando. Se nós estivéssemos aqui no meio com 10, 12, 15 pessoas, a gente ia ficar pensando, por que as pessoas não estão aqui? Será que é culpa minha? É culpa do pastor? É culpa da direção da igreja? É culpa da palavra pregada? É culpa de quem? Às vezes a gente não compreende todas as coisas que Deus faz. Mas essa igreja aqui tem um pastor Félix, um homem que tem o temor de Deus. E isso é primordial para alguém que está à frente de uma igreja. Temer a Deus. Porque se o homem não teme a Deus, ele entra em loucura. Ele faz qualquer coisa, menos temer a Deus. Mas muitos acham que se a igreja tiver 3.000 membros, 5.000 membros, todo dia lotada, aquele lugar é uma bênção, e às vezes não é. Ali está vendendo porta e chave. Estão vendendo rosa. Estão vendendo todo tipo de coisa. Jesus fica em segundo plano, terceiro plano. Aí quando ele sair daquela igreja, ele vai sair mais vazio do que entrou. Porque não conheceu a salvação, não se libertou, não foi reconhecido por Deus que ele está salvo, que às vezes o Espírito Santo não está na pessoa, mas o número engana as pessoas. A multidão engana as pessoas. Dá uma sensação que eu estou num lugar seguro e às vezes não está. Jesus andava com 12. Ele não precisava de milhares para apoiar o ministério dele. Jesus era suficiente em si mesmo. E os 12 eram para aprender o que ele estava ensinando. Ele não fundou igreja, ele não fundou nada, nenhum ministério, ele só deu o caminho da salvação. Eu falava com meu genro esses dias, que as pessoas ficavam um monte de gente em volta de Jesus, por causa do dom de cura que ele tinha, do poder de cura, que o pastor pregou essa semana, que aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse no coração dela que não precisava nem conversar com Jesus, nem se apresentar, nem pedir nada, só tocar nas vestes. E saiu o poder dele. Ela compreendeu que, primeiro, que ela não podia tocar num homem. E segundo, Jesus era um rabino, menos ainda. Mas ela precisava da cura dela. Então ela tocou escondido. Mas quando você fala escondido de Jesus, Ele ouve, Ele vê, Ele entende o seu coração. Se esconda em Jesus. Abrace Ele. Porque Ele realizou a obra maravilhosa a nosso favor. Não pense que você vai querer conquistar mais alguma coisa, Jesus já conquistou para nós. O que nós temos que fazer é viver aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. O seu sangue caiu no chão
Seu corpo foi rasgado, mas Ele ressuscitou para restaurar eu e você. Ele pediu a Deus que não tomasse aquele cálice, porque Ele sabia que ia ficar um breve momento sem o seu Pai. Ele doeu Ele saber que por um breve momento Ele perderia a comunhão com o Pai. Mas por causa de mim e de você, Ele fez isso. Mas Ele ressuscitou e voltou para o Pai e sentou à direita. E a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade que Ele quer dividir com nós. Ele quer nos levar para o céu. Ele quer cuidar de cada um de nós. Não só no futuro, mas agora mesmo. Ele quer o seu entendimento de que Ele está vivo. Que não há nada que eu possa fazer, porque Ele já fez tudo. O que eu tenho que fazer, você tem que fazer, é viver todas as bênçãos que Ele conquistou na cruz do Calvário. Porque Ele agradou a Deus. Agradou a Deus moê-lo por nossa causa. O projeto de vida que Deus Pai preparou desde a eternidade está completo, porque tudo se cumprirá, tudo se terminará um dia. Não cairá nenhum tio, nenhuma letra, nenhuma vírgula da palavra de Deus. Nós temos uma rocha viva, que é a palavra de Deus, onde nós colocamos nossos pés e nunca mais vamos vacilar, nem cair, nem voltar para trás. Que o Espírito Santo de Deus firme essas palavras em vosso coração, porque Ele está aí dentro de você. Fale com Ele, demonstre a sua gratidão e a sua necessidade, porque cada um tem a sua necessidade. Somos diferentes um do outro, mas todos nós somos filhos de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que Deus breve virá buscar a sua igreja. Breve virá socorrer Israel. E Daniel se alegrará, porque tudo se cumprirá também para Israel. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.